acerca do tema que formei, do que nós queremos falar, acerca das limitações. Nós vamos falar de limitações. Limitações são circunstâncias ou situações que nós enfrentamos no decorrer da vida, ou limitações físicas, emocionais, espirituais. De várias formas enfrentamos limitações, situações que muitas vezes impedem ou que nós concluímos ou damos início ou continuamos a fazer aquilo com que Deus quer que façamos. Muitas pessoas param no meio da caminhada, muitas pessoas param no meio da sua trajetória, muitas pessoas param na sua vida por falta de ter uma visão ampla sobre que as limitações foram feitas para ser superadas. Nós não temos limitações na qual nós não podemos superá-las. Mas Deus nos dá limitações como seres humanos, mas para que essas limitações sejam transgredidas, para que essas limitações sejam superadas, para que essas limitações que nós temos e passamos sejam resolvidas de uma forma de acordo com a palavra de Deus. E eu, através desse tema de limitações, o que estamos fazendo para vencê-las? Ou o que estamos fazendo para superá-las? O que estamos fazendo para superar limitações que temos? Eu vou citar alguns textos bíblicos, alguns personagens da Bíblia que tiveram limitações, mas as limitações não foram algo que fez com que eles parassem, mas foi o combustível para que eles alcançassem êxito na promessa de Deus. Então eu quero que a sua limitação, que a minha limitação não seja algo que venha para nos estagnar, para nos parar, mas que a limitação que você enfrenta hoje, que a limitação que você tem hoje, seja algo que venha a ser para a glória e honra do nome do Senhor. Então nós vamos entrar em personagem bíblico, não vamos afundar na história, não vamos afundar no contexto teológico, no contexto geográfico da vida desses homens, ou na personalidade de suas vidas, ou quando viveu, em que época, ou como foi o seu chamado, mas nós vamos focar simplesmente nas limitações que eles tiveram. O primeiro homem a ser citado é em Êxodo, capítulo de número 4, o verso de número 10 e o verso de número 11, que é Moisés. Moisés foi um homem que em Êxodo, capítulo 4, o verso de número 10, ele expõe para Deus a sua limitação. Moisés, ele disse para Deus que ele era pesado de língua, que ele não era eloquente. O que é ser eloquente? É alguém que prega ou que ensina ou explica algo que traz convencimento no coração e no intelecto das pessoas. Então Moisés se reconheceu que não era eloquente, ele reconheceu que de certa forma ele não poderia ser ou exercer a função que Deus tinha e estava entregando para ele de legislador de Israel. Então Moisés usou essa limitação, dizendo: Senhor, eu sou pesado de língua. Quantas pessoas têm dificuldades na fala, na dicção, na oratória? Quantas pessoas têm problema em se comunicar em público, em se comunicar com pessoas, em se comunicar na sua igreja? Então nós vamos ver que Moisés enfrentou essa situação. Moisés ele enfrentou esse problema, esse pesar de língua e se tornou o legislador de Israel. Moisés foi aquele homem que Deus escreveu com seus dedos a tábua dos 10 mandamentos. Então nós vemos que a limitação de Moisés não parou a ação de Deus na vida dele. Então a sua limitação, não importa qual seja, não pode parar o teu chamado, não pode parar a tua promessa, não pode parar aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem para o teu ministério. Então, o primeiro personagem que nós vamos ver que venceu as limitações foi Moisés, que se tornou legislador de Israel, se tornou o homem que libertou, o homem que tirou o povo do cativo de 430 anos do Egito. Então, mesmo sendo pesado de língua, venceu as limitações. E o segundo homem em que nós vamos falar é Gideão. Juízes, capítulo de número 6, o verso de número 15. Gideão ele se colocou na posição de o menor da casa de seu pai. Então Gideão, ele reconheceu que o clã dele era o menor de Manassés. Ele reconheceu as suas fraquezas, suas limitações. Gideão continuava se comportando quando tão menor que ele tinha servos
mas ele preferiu malhar trigo dentro de uma caverna, dentro de um lagar. Então Gideão se considerava pequeno, mas é a nossa pequenez, é o nosso sentimento de inferioridade que faz com que Deus faça algo grande nas nossas vidas. É o sentimento como Davi de ser o menor da casa, em que Deus o transformou em rei de Israel. É o sentimento de nós sermos incapazes, de sermos pessoas que muitas vezes não achamos que iremos conseguir, achamos que não vamos alcançar aquela promessa ou aquela vocação em que nós temos. Então, Gideão, ele se sentiu pequeno, mas se tornou juiz de Israel. Gideão se sentiu pequeno, mas venceu 150 mil homens militares midianitas com 300 homens que não tinham experiência nenhuma em guerra. Então Deus fez do pequeno grande, porque a sua limitação foi transformada em poder de Deus. A sua limitação foi transformada em dependência de Deus. Use as suas limitações para depender de Deus, como Gideão. Ele reconheceu que era pequeno, mas que tinha um Deus grande ao seu favor. Então Gideão também foi o segundo homem, o segundo personagem bíblico que venceu limitações. E o terceiro personagem bíblico, para que o vídeo não fique longo, é Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 23, a Bíblia vai dizer que Timóteo era doente e tinha várias enfermidades. Em Atos, capítulo de número 16, quando o apóstolo Paulo leva, com cerca de 18 a 19 anos, para a sua primeira viagem em missões, junto com o apóstolo Paulo, aquele jovem era tímido, aquele jovem era doente, mas a doença de Timóteo não limitou a ação de Deus na vida dele. A limitação que Timóteo tinha era uma enfermidade, era uma doença, era timidez. Quantas pessoas têm essa limitação? Pessoas que são enfermas, pessoas que são doentes, pessoas que têm problema cardíaco, pessoas que têm problema genético, pessoas que têm problemas no seu intelecto, pessoas que têm dificuldade de memorizar, pessoas que têm dificuldade para aprender, pessoas que têm dificuldades de várias áreas da sua vida, como Timóteo. Então, a Bíblia vai dizer que Timóteo era doente e enfermo, mas a doença de Timóteo não limitou o projeto de Deus na sua vida. Então, quantas pessoas são como Timóteo, tímidos? Quantas pessoas têm medo ou certa timidez de exercer aquilo que Deus lhe chamou? Eu quero te dizer que Deus não deu um espírito de medo para você, mas um espírito de coragem, um espírito de amor. Então, Timóteo, ele venceu a timidez e a enfermidade através do poder de Deus, através da palavra de Deus, através dos ensinamentos que ele aprendeu do apóstolo Paulo, que, inspirado pelo Espírito Santo, escrevia cartas para ele. Então nós vamos ver que Timóteo venceu a doença, venceu a timidez e venceu suas limitações para exercer o que Deus tinha na vida dele. Eu quero te dizer que não há limitação na tua vida. Para concluir este vídeo, não há limitação na sua vida que não possa ser transformado pelo poder do Evangelho da cruz. Não há limitação na sua vida que não possa ser vencido com esforço, que não possa ser vencido com fé. E esta palavra que eu deixo, essa reflexão, e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família em Cristo Jesus. Limitações, como vencer? Observando a palavra e os exemplos de homens e mulheres que venceram suas limitações e foram grandes homens de Deus. Que a paz de Deus esteja em vossos corações.